Olá pessoal, continuando então aí ao assunto da institucionalização da política pública, que é um dos componentes do referencial do TCU, vamos falar um pouquinho mais diretamente sobre a definição dos critérios da auditoria utilizando aí esse componente. Então eu posso destacar que esse componente tem duas formas de atuação. Primeiro, a gente pode ir nesse acervo que a gente construiu na visão geral, procurando quais os requisitos, quais são os normativos, e consolidando esses normativos e até interpretando esses normativos, tendo em vista as qualidades que tem que ter um critério, sempre confiável, claro, aceito, em relação à política pública. Então a gente vai ter esse marco normativo aí que a gente precisa consolidar, Então lá no último texto a gente viu que a gente precisa consolidar às vezes esse extenso marco normativo que nasce às vezes lá na Constituição e termina lá no manual, lá na ponta, lá na organização mais local que a gente tem. Então a gente precisa consolidar isso, interpretar, ver se tem os requisitos todos, e aí já é matéria aí da própria auditoria, em qualquer auditoria é assim, ver se tem os requisitos para ser adotado como um critério válido, confiável e também aceito, E a outra forma da gente criar critérios é basicamente utilizando aquelas boas práticas ali do referencial. Nesse caso, é quando a gente inclui esse marco normativo como parte do objeto para ser avaliado. Então, a gente vai pegar aquele todo normativo e vai ver, poxa, será que esse todo aí, ele se presta para ser uma boa institucionalização dessa política pública que eu estou auditando? E aí, basicamente, a gente indica 4 conjuntos de boas práticas, Aquele de, será que as coisas estão formalizadas no âmbito legal, no âmbito de decreto, até o âmbito de manuais? Isso seria uma política com uma boa prática toda cumprida aí em termos de institucionalização. Será que os papéis na hora de execução, Então se tem várias organizações, principalmente aí políticas multinível e multissetoriais, será que os papéis das organizações, dos departamentos e também das pessoas, eles estão bem definidos em nível normativo? Isso é um primeiro passo aí para que as organizações e as pessoas que estão envolvidas ali possam se guiar sobre os seus papéis na hora de executar uma política pública. A outra é, será que os mecanismos de tomada de decisão, lembrar sempre que em políticas públicas a tomada de decisão ela acaba sendo compartilhada, Ela não é tomada por uma organização, por uma pessoa só geralmente. Então, será que esse processo de tomar decisões sobre a política pública, será que ele está bem descrito nos normativos e nos regulamentos? E por último, a gente tem que estar atento que esse regulamento ele não pode ser excessivo, ele tem que estar em equilíbrio. Então, quando a gente tem um excesso de controles ali, a gente pode ter duas coisas. Uma é travar a execução da política pública, deixá-la ineficiente, ineficaz, mais cara, e a outra é atrair a corrupção. Lembrar que às vezes a vontade, a capacidade de um beneficiário de alguma política pública pagar algum suborno ou alguma vantagem indevida para alguém é proporcional à dificuldade que ele tem em obter aquele benefício. Então, se eu tenho um conjunto de normas que coloca obstáculos aos beneficiários muito difíceis, a gente acaba atraindo para essa política aí agentes corruptos e começa a ter esse ambiente propício à corrupção. Então, basicamente é isso que a gente tem que avaliar quando a gente está finalizando aí o estudo da institucionalização dessa política pública que a gente está auditando. É isso aí. Obrigado.